Headbanger, você acompanha o canal United by Metal, é o assunto que está sendo falado na internet nos últimos meses. A gente não poderia ficar de fora dessa, né? Já vi que de vez em quando o nosso tema aqui bate com o da Road Crew, não é intencional, mas enfim. O próprio Cavaleira Conspiracy tem feito turnês tocando na íntegra o álbum Roots, do Sepultura, de 1996. E acho que é válido, né? Por tudo que o álbum alcançou. E assim como nós fizemos um especial do Holy Land, um Metal Relics especial, né? Completando 20 anos, também o Roots eu acho que merece ser falado, ser comentado, apesar de ser um álbum muito polêmico, muita gente gosta, muita gente não gosta, o que é normal, né? Ninguém vai ficar em cima do muro aqui. A gente vai falar sobre o álbum Roots, de 1996, do Sepultura! O Roots ele foi gravado em dezembro de 1995 no Indigo Ranch, Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, e ele foi lançado em 20 de fevereiro de 1996, né? E o álbum ele representou uma mudança grande na sonoridade do Sepultura, que já dava um indício de um som mais groove ali no Chaos AD, mas a mudança é bem drástica se você comparar os dois álbuns, né? Então foi uma mudança não só drástica na sonoridade, mas também na vida da banda, né? Porque tudo mudou a partir do Roots. É verdade. Os caras deram um salto em popularidade muito grande, fora que depois o Mark saiu, né? Então foi uma mudança bem foda que a banda sofreu nesse período aí que os caras lançaram o álbum, né? E inclusive sofre até hoje consequências daquilo, né? Sim. Tanto um lado quanto o outro. Sim. E a gente vai comentar um pouquinho das tretas, né? Das agulhadas. É meio que inevitável, né? Bom, o álbum ele foi lançado pela Roadrunner Records, né? Que já acompanhava o Sepultura há muito tempo. E ele teve como produtor o Ross Robinson. Então vai vendo aí, cara. Ele já trabalhou com bandas como Korn, Slipknot, Limp Whatever. Trabalhou também com o Machine Head e o Fear Factory, aqueles primeiros álbuns do Fear Factory, né? Então você já viu, né? Ele também trabalhou com Soulfly. Então, eu acho que já deu pra você entender a essência do cara, da sonoridade que ele gosta de trabalhar, não à toa, né? Foi por isso que ele foi escolhido, né? O Max já chegou a falar em várias oportunidades que ele gostava dessa produção mais suja que ele proporcionava, né? E também já havia falado, inclusive, sobre o Korn, né? Que usava uma afinação muito mais grave. Os caras curtiram pra caramba isso daí. E resolveram chamar o cara que trabalhava com todas essas bandas em comuns que a banda estava curtindo naquela época, né? E chamaram, assim, pro planejamento, né? Foi perfeito, né? Pra ideia que os caras tinham, na concepção que eles tinham na cabeça. E além desse som mais sujo e uma afinação mais baixa, uma coisa que também é muito marcante nesse álbum, que também já havia sido iniciado de certa forma ali no Chaos AD, é uma abrangência maior da questão da percussão, né? Um lance mais tribalista e no sentido mais correto da palavra, porque de fato os caras embarcaram ali para uma viagem ali no Camarana, ali no Mato Grosso, né? Os caras passaram 3 dias aprendendo as técnicas de percussão dos índios chavantes ali daquela região. E tem fotos dos caras lá fazendo essa interação com os indígenas lá. Pô, os caras foram na fonte mesmo, né, pra estudar um pouco mais como que funcionava essa técnica de percussão, que ela faz parte da veia do Sepultura até hoje, né? Sempre, acho que até no Arais ele tem umas coisinhas, se você prestar bem atenção, ele tem umas coisinhas, uns batuques, umas coisas lá, que já entregavam essa coisa, né, do Sepultura. No Chaos AD um pouco mais, mas no Roots eu acho que eles pegaram pesado. Eu acho que eles foram... Eu não estou aqui para apontar dedo na ferida nem nada disso, mas eu acho que eles foram... Tudo bem, dava para entender que as propostas que eles queriam para o álbum, né? Enfatizar essa questão do percussão, o lado brasileiro, africano, com a influência da música africana ali na parte percussiva, né? Mas eu acho que foi... O que incomoda muita gente, das pessoas que não gostam, eu acho que é o excesso, entendeu? Cada música é uma viagem interminável, percussiva ali, e às vezes, em alguns casos, até se perdia um riff, uma levada legal para colocar uma... Por causa da intensidade da percussão. Exatamente, entendeu? Mas assim, o Sepultura,
eles não tiveram medo, né, cara? Que nem eu falei, o mesmo caso do Angra, né? Lógico, não comparando os discos, mas o Angra também não teve medo de compor o Holy Land, de fazer as músicas do jeito que eles queriam, e era aquilo e acabou-se. Foi da mesma forma o Sepultura, né? E assim eles escolheram fazer e fizeram, né, cara? Foi um álbum que você falou no começo, foi um álbum que muita gente falava na época que Sepultura chegaria ali próximo do Metallica em termos de popularidade, porque antes de acontecer a treta, eles já fizeram uma turnê, não foi tão grande, passou pelo Brasil, mas em 97 o Andreas falou que eles tinham turnês pela Austrália, Japão, em arenas, entendeu? Seria o próximo passo que seria responsável por tornar o Sepultura de fato gigante, né? Não tivemos tempo sabe Deus o Deus Metal, como estaria a banda hoje se não tivesse ocorrido o que aconteceu, né? É verdade. A popularidade da banda foi pra estratosfera, assim. Exatamente. Depois do lançamento desse álbum, tem uma matéria que saiu no site do UOL, já fazendo referência aos 20 anos do álbum, completou esse ano, né? Que tem algumas passagens retiradas de falas do próprio Max, né, Cavaleira, e que ele fala que ele teve uma inspiração pro álbum quando ele estava dando uma chapadinha de vinho, que é uma coisa que ele gosta de fazer. Ele estava assistindo um filme chamado Brincando nos Campos do Senhor, que inclusive tem algumas imagens que foram feitas aqui na Amazônia, né? Esse filme é até com a delícia da Daryl Hannah, que participou de Blade Runner. E ali nasceu a ideia de Roots, né? Desse lance do contato assim, mais tribal, né? Aquele insight, né? O cara ele tem uma ideia que é uma coisa que vai te levando a outras e tal. E foi ali que ele percebeu isso daí, e ele até chegou a falar com o manda-chuva lá da Roadrunner e explicou o que ele queria fazer. O cara parece que não... Ele falou bem assim... Não entendeu na hora, né? Ele falou, melhor não. Mas sei lá, parece que assim, o Sepultura tinha uma certa moral ali, né, cara? Com certeza. De ter a sua liberdade de fazer o que ele queria. Porque o KOZD já tinha mostrado pro mundo. O KOZD foi o primeiro, vamos dizer assim, disco que mais original do Sepultura. Que, tudo bem, esse aí, o Beneath the Remains, o Arise, dá pra comparar com outras coisas. Mas o KOZD, o que tinha ali? O KOZD apareceu com o Sepultura fazendo um som totalmente original, tinha nada igual. E isso, logicamente, que deu esse status que o Sepultura alcançou, né? Essa moral. Sim, e ele recebeu o aval para continuar esse projeto chamado Roots, né, cara? E eu tenho certeza que a Roadrunner não se arrependeu de dar esse aval para eles, financeiramente, né? Porque o álbum, ele alcançou números bem expressivos de venda. Ganhou o disco mais vendido do Sepultura. Ganhou disco de ouro em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E agora falando um pouco sobre as músicas, né, cara? Ele começa com Roots, Blood Roots, que é uma música que tem poucas variações, né? Uma música que basicamente tem uma nota. Mas ela consegue ser uma música muito expressiva, é uma música muito marcante. E outro aspecto também que eu já vou um pouco distorcer um pouco vou fugir do assunto. Eu me lembro muito assim, de quando eu conheci o Sepultura. Esse não foi o primeiro álbum que eu conheci de Sepultura. Eu conheci primeiro mesmo, o Bestial Devastation em vinil. Eu não gostei de Sepultura naquela época, né? Eu era muito jovem, assim, ouvindo metal. Eu não tinha escutado muito metal extremo. Sepultura naquele álbum. Muito encapetado. Achei muito capiroto. Aí, a princípio, eu não gostei. E depois, a minha próxima experiência com Sepultura foi o Roots. Ou seja... Foi de um extremo ao outro. Eu não comecei muito bem com Sepultura, porque eu também não gostei do Roots. E outra coisa, o Roots, ele era um álbum tão famoso, cara. E porra, aquela capa, ela é sensacional. A capa, eu sou um cara que sempre presta muita atenção na parte artística das capas. E, porra, cara, a capa de Roots, ela dá um baile em muita capa por aí do planeta Terra. É uma capa muito artística. E assim, o Max teve a genialidade de utilizar uma nota, né? Eu acho que era nota de 10 mil cruzeiros. Isso. E porque aquele índio é o mesmo. Ele só fez pegar aquilo ali, essa ideia dele, e entregou pro Michael Whelan, que é o cara que fazia as capas de Sepultura, as capas maravilhosas de Sepultura e do Obituary. E ele explicou o que queria, então o Michael Whelan teve pouquíssimo trabalho, porque você pode analisar aí você pode analisar aí a cédula, e a capa, ela tá ali, a ideia principal tá ali, né? Tanto é que a primeira coisa que a gente via na época, essa é a capa essa aqui é o índio do dinheiro lá. Por toda essa situação, você já tinha uma empatia de graça com o álbum, né? Porque eu ainda cheguei a manusear essas cédulas ainda, né? E eu encontrar, a capa é muito genial.
E eu encontrava, assim, esse disco, cara, pô, a gente às vezes ia pro rolê, assim, dos amigos de escola, onde você rolava todo tipo de som, de música de pagode, caramba, quase você conseguia encontrar esse álbum no meio, cara. É verdade. Era um negócio assim absurdo, o nível, o quanto o Sepultura não tinha saído daquele lance underground, né? Ele tinha realmente de fato atingido, guardado suas devidas proporções, o Roots ele se tornou o Black Album do Sepultura, né? O Black Album, o que o Black Album ele simboliza pro Metallica. O Roots acabou se tornando isso pro Sepultura, né? Porque ele teve uma abrangência que saía facilmente do metal. Exatamente. Das pessoas que curtiam rock, pô. Foi um álbum que ele ficou muito na mente das pessoas daquela época, né, cara? Então, mas a princípio, na época eu não gostei e até hoje, pra ser sincero, não é o álbum que eu mais gosto de Sepultura, certamente. Mas a gente não pode negar o quanto ele foi importante pra essa virada de jogo, né? E introduzir um novo estilo que, beleza, é um estilo, é o new metal, né, cara? É um estilo que muita gente não curte, inclusive eu, mas mas beleza, ele teve uma participação decisiva, cara, nesse estilo que ele já tinha sido iniciado por outras bandas, mas o Sepultura, ele deu, assim, um caminho muito mais abrangente, muito mais evidente do que poderia ser o estilo. Eu tô entendendo o que você tá falando, assim, mas eu considero, eu vejo diferenças muito claras, entendeu? Entre o que o Sepultura fez com o Roots e o que as bandas ali, o Korn e tudo mais, faziam, né? Tava no começo esse movimento, eu ia falar outra coisa, mas eu vejo diferenças muito claras, porque assim, todo mundo fala que se é pesado, é metal. Nem sempre. O Korn é pesado e nem por causa disso, né? Na minha opinião, sem levantar bandeira e nem polêmica aqui. Mas eu vejo diferenças muito grandes pro que o Sepultura fez, porque o Sepultura fazia de uma maneira, sei lá, animalesca, dada a figura do Max, a voz do Max, o vocal. E assim, porque ainda existia muito da essência do Sepultura. Sim, né? A agressividade. O Korn nunca vai ser agressivo como o Sepultura foi no Roots em lugar nenhum. Eu tô falando só o Roots, eu não tô citando os outros álbuns. Não tem como. Então eu tô falando só das diferenças, de que muita gente, o Roots é new metal, não sei o quê. Eu consigo entender a pessoa falando isso, mas eu vejo muitas diferenças, entendeu? É assim, o Brian falou que não é o álbum preferido dele, assim como também não é o meu, entendeu? Eu sei que eu gosto mais do Roots do que o Brian. Então, assim, o que eu posso falar? Eu não gosto de todas as músicas. Tem músicas ali que, como eu falei, eu acho que se perdem no meio de tanta percussão, às vezes fica um negócio tão confuso e... Puta, o que a guitarra tá fazendo que eu não tô nem entendendo nada, entendeu? E aí, mas assim, tem músicas ali que eu mesmo tocava há muitos anos atrás e que a gente sabe que tocando ao vivo a música é pesada e ver a banda tocando, ela tem um impacto. A própria Roots, a Atitude, que talvez são as duas grandes músicas do álbum. Também. Speed, que é uma música pesada. Tem uma música chamada Ambush, que é pra mim uma das melhores músicas desse disco, se não for pra mim a melhor. Porque ela é pesada, ela tem uma riferama, lógico, não é nada, mas ela tem umas bases, na verdade, muito pesadas. O vocal do Max também é animal. E eu consigo, é fácil para mim perceber por que o álbum ganhou toda essa repercussão. E tem até hoje, né, cara? Senão os Cavaleiros não estariam aí tocando o álbum na íntegra. O Sepultura não fez isso na íntegra, o álbum, mas tocou várias músicas agora nas turnês recentes. Desse ano tocaram várias músicas do Roots. E é um álbum que, assim, aceitem os radicais, ou as pessoas, às vezes a pessoa não gosta e nem por causa disso é radical, na verdade. Mas aceitem as pessoas ou não, é um álbum que os caras fizeram história, entendeu? Tá aí, a história tá aí para ser contada, não somos nós que estamos falando isso aqui. A gente também nem escolheria esse álbum se não tivesse alguma coisa de relevância pra gente falar, entendeu? E vale a gente falar sobre duas composições específicas do álbum que são músicas também bem marcantes de certa forma, principalmente Rata Marrata, que, queira ou não, é um clássico da banda que os caras tocam até hoje, né? Tocaram o Wacken, mas o Wacken, ela marcou presença lá. Não, os gringos gostam muito dessa música. E ela foi composta ali em parceria com o Carlinhos Brown, né? Que muita gente até pensa que é uma música que está ligada às nossas raízes, mas o Carlinhos Brown já falou que ele se inspirou em uma experiência que ele teve lá justamente lá em Nova York, e esse nome seria de Manhattan e tal, pela quantidade de ratos que eles tinham lá, que ele viu lá, ele ficou espantado. Fora que o clipe dessa música é muito bacana. O clipe é muito legal. E a outra música também que tem participações desse álbum é a música chamada Look Away, que você conta com a participação aí do Mike Patton, né, que é do
o Faith No More, e o Jonathan Davis, que é o cara que era do Korn, o vocalista do Korn, e você também tem o DJ Lethal, que era o DJ lá da Limp Whatever. E aí, porra, é engraçado, né? Os caras chamaram o Jonathan Davis pra fazer essa participação. Por quê? Porque depois de algum tempo, né? O Jonathan Davis, ele chegou a fazer alguns comentários em relação a esse álbum. Agora recente, né, na verdade. Pois é, os comentários, na verdade, não eram nem colhares, né? Eram pauladas direto mesmo. Mas eu achei que que foi uma coisa idiota isso, ele ter falado. Ele falou que o álbum era sugado, né, do Korn, né? Talvez a ideia, a concepção de baixar a afinação, de fazer riffs mais soltos, eu não sei o que, mas eu não consigo comparar o Roots com nada que o Korn fez. Uma coisa ou outra, eu entendo o cara falar isso, mas eu achei muito idiota da parte dele falar. Ele até foi chupado do Korn. Ele até comentou que chegou a, de certa forma, não tomar satisfações assim com o Ross Robinson, de saber por que foi que ele fez isso. Era só o que faltava, ele chegava, vem cá, por que tu foi lá com os caras? Se os caras, eles viram que o Ross Robinson tinha trabalhado com bandas que tinham essa sonoridade parecida, e eles queriam essa sonoridade pra eles, é óbvio que eles iam chamar o cara, né? É como eu falei, foi a técnica perfeita, né, que o Sepultura escolheu. E, porra, antes não tem nada a ver, né, cara? Eu não consigo... Eu escutei Korn poucas vezes, eu cheguei até a ter um disco deles, mas eu não consegui encontrar algum tipo de semelhança em um som com o outro. É só a afinação que justifica isso? Eu acho que é a sonoridade também. O fato do Sepultura baixou a afinação, as guitarras ele tem mais ou menos o mesmo timbre, mas e aí, além disso, eu não consigo. Eu, sinceramente, não consigo. O Max, por sua vez, é um cara que não gosta de tretas, é um rapaz, né, gentil, jamais, não gosto. Sempre ponderado em suas palavras. Falou o que, mas em relação ao Jonathan Davis? Ele disse que mandou passar bem em primeiro lugar, né? E disse que não se importaria menos não poderia se importar menos com o Korn. Mas aí eu vou te falar que eu achei pesado. Afinal, o Jonathan Davis está lá no álbum Roots, ele chamou o cara. Mas sabe o que eu entendo? Além de eu ser fã do Max e não ser fã do Jonathan Davis, e foda-se. Mas eu entendo porque, assim, eu acho... Por isso que eu falei que foi meio idiota e foi meio nada a ver a declaração. Talvez a gente não sabe, na verdade, o tom que o cara falou isso na entrevista. A gente não tem como saber. A gente tem como... A gente tá lendo aqui... Pô, o cara falou isso, não acredito não. O cara é muito idiota, entendeu? Mas, na verdade... Os caras fazem na internet. Filha da puta! Entendeu? E outra coisa, o cara que vai... É o mesmo que chega pro Andrés e pro Max há 20 anos. E aí, a reunião... O cara, se ele está sendo perguntado, ele vai falar. Se o repórter chegou lá com o Max, o Jonathan Davis falou isso assim. O Max é um cara que não tem papas na língua mesmo. E vai lá e... Foi o que ele fez, né? E agora a gente tem que ver qual é a repercussão disso. Eu não lembro se o Jonathan Davis já deu uma tréplica disso daí. Agora que ele não faz nada. Também pouco importa. Pouco importa o que ele vai falar. O que importa é que, beleza, se sugou bonito, né? E ensinou como é que se faz. Não, é assim que é o teu som? Deixa eu fazer melhor ainda, né? Porque parece que o Roots teve resultados bem mais expressivos do que muito álbum do Korn. Né? Pode ser. Talvez um pouquinho. Mas enfim, respeitando todo mundo que gosta de Korn, né? Com todo respeito, estamos falando da nossa opinião aqui. Mas é isso, o álbum ele ficou na 20ª colocação das paradas da Billboard, que para um álbum que vinha de uma banda do underground, né? É um número baitamente expressivo. Ficou na 4ª posição das paradas inglesas e já ganhou disco de ouro nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na França, na Áustria, na Holanda e no Reino Unido. Foi um álbum que lavou a burra, assim, pro Sepultura, né? E continuaria lavando se não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Pois é, porque a banda tinha uma perspectiva de mercado muito grande, né? E aí o que rolou disso todo mundo já sabe, né? Tem quem até prefira, eu sinceramente não conheço ninguém, assim, mas eu sei que tem até que prefira a fase Derek, eu respeito, entendeu? Não é a minha fase preferida, não tenho nada contra, mas... e o Soulfly também, no início do Soulfly, eles tentaram copiar muito, jogar muito pesado ali pra fazer um Roots Part 2. Tentaram manter essa linha, né? E eu acho que não teria mais graça, nem se eles estivessem juntos faziam a mesma coisa, entendeu? Nem se eles não teriam o mesmo impacto. Ainda bem que o Soulfly se distanciou um pouco desse tipo de som aí. Mas enfim, o álbum ele está aí querendo você ou não, gostando ou não, um álbum que marcou pra caramba e vale a pena a gente relembrar ele por todas essas marcas que aconteceram e por causa dos 20 anos que ele está fazendo este ano. Aí. E você consegue, Márcio, apontar aí uma música que você mais gosta do álbum? Pô, a música que eu citei agora há pouco, Ambush, e a Roots, eu escuto até hoje, eu gosto muito daquela música, ela é
ela parece uma música colossal, um tsunami, É o peso dela. Uhum. É impressionante. E é simples pra caramba, muito simples de se tocar. E isso que eu já falei aqui várias vezes. Às vezes as músicas mais simples são as músicas mais do caralho, né? Sim, é verdade. E não é um disco que eu jogaria fora, com certeza. Tem várias músicas ali. Eu não gosto de todas, porque eu acho que ele, como eu já falei, é muita viagem também tem. Mas é um álbum que, pra mim, eu tenho um grande respeito por ele, com certeza. Bom, eu gostaria de lembrar que o álbum ele possui uma versão que tem bônus, né? Que são 2 covers. E foi essa a versão que eu escutei a primeira vez. Que foi, acho que as músicas que mais me marcaram, cara, são 2 covers assim, excelentes, cara. Procreation of the Wicked, do Celtic Frost. E também tem Symptom of the Universe, do Black Sabbath, uma versão alucinante, cara. Então, por essas 2 versões já vale a pena você ter a curiosidade de conferir se você não conhece o álbum, né? Mas escute ele todo e veja qual é a sua opinião. A gente fica por aqui, assim no canal Pai Metal, valeu.